Dia, doutor, tudo bem, Matheus? Bom dia. Olha a voz desse menino, gente. Oi. E aí, Matheus? Inicialmente gostaria de agradecer o convite da Áurea e o convite dos seres Eu vou deixar a Áurea aqui por conta, vou conversar com você. E quem quiser participar, envia também mensagens para o número da rádio, eventualmente com dúvidas, com perguntas e tudo mais. Estou aqui para ajudar a esclarecer a sociedade. Legal, bacana, né, Áurea? A Áurea falou que você estava vendo o programa, eu falei, legal. Que é um assunto interessante, gente. Sim, nós temos que aproveitar os temas, né, Seres? Nós estamos em política, então vamos falar de política. Aí. Primeiro a gente vai, já que a gente está com essa dúvida, já com o Matheus aqui, para a gente tirar as dúvidas aqui, Matheus, essa questão política, né? Vamos falar dos pré-candidatos primeiro. Né? Eu acho assim, Áurea, nós temos hoje aqui, eu acho que trocentos pré-candidatos. Cara, nunca vi. Tem bastante. Nunca vi. Só que aí tem as convenções. Parece que, se eu não me engano, nesse final de semana já vai ter uma convenção aí. Então vai ter as convenções, muitos vão, né? Eu acho que essas escolhas, como é que funciona? Você sabe explicar como é que funciona essas? Vamos começar por aqui, pelas convenções. Eu estou vendo um monte de gente aí pré-candidato, aí os partidos reúnem, fazem as convenções. E aí eles escolhem? Como é que funciona isso? Então, Serisvaldo, o que acontece? Para você ser vereador, inicialmente você tem que ser indicado pelo partido. E a partir daí, existe essa situação de pré-campanha. Essa pré-campanha nada mais é que tornar o nome da pessoa conhecida para a sociedade e para o partido. Porque o partido também tem seus interesses e quer indicar somente nomes fortes para representá-los, né, no pleito eleitoral. Então, a partir daí, essa situação de pré-campanha serve para difundir e tornar-se conhecido o nome daquele pré-candidato para com a sociedade e dentro do seu partido. E assim ele é escolhido em convenção e a partir daí faz o registro da candidatura e, consequentemente, ele se torna esse candidato oficialmente indicado pelo partido. A convenção nada mais é que o ato público e solene realizado pelo partido, que tem a finalidade de ver entre seus filiados quem tem mais aptidão, quem teria mais chance, e a partir daí ele é escolhido pelos representantes do partido, pelo diretório, para compor uma chapa que vai ser indicada pelo partido, entendeu? Essa situação de pré-campanha normalmente vai até as convenções, porque nas convenções a pessoa já se torna oficialmente escolhida. Já é um candidato, né? E aí logo ele vai ter o seu número, vai ter o seu slogan, tudo ali, né? Exato. E tem um número determinado de candidatos? O número de candidatos é regulado por uma normativa do TSE, que ele identifica a partir da quantidade de eleitores que tem no município e o número de cadeiras disponíveis. Hoje, um partido em Nova Chavantina, no máximo que ele consegue lançar, são chapas internas, no caso, com 19 pessoas indicadas para concorrer às eleições. 19 não, perdão. São 17 por partido. Por partido, exatamente. Mas nada impede legalmente de um partido indicar um ou dois, mas o número máximo seria 17. Então cada partido pode 17. Vamos lá supor, tem 100 partidos, mas só... Quem não vamos votar, Serisvaldo? Não tem jeito. Não, e com essa mudança agora dessas novas normativas, que agora não tem mais aquela aliança, como é que é? Eu queria que você explicasse essa questão. É uma dúvida que eu não consegui entender ainda, né? Eu gosto de estar vendo essa questão política, não é que eu não gosto de política, mas como é que funciona agora? Antigamente, um vereador puxava o outro lá pela... coligação. Isso, coligação. Aí tem as coligações que são a reunião entre os partidos para defender os interesses de um candidato a algo. Aqui na nossa situação, por exemplo, nós temos... vai ter eleição municipal para prefeito, que no caso seria o cargo do chefe do executivo, então tem mais força. E a partir daí, então, alguns partidos agregam a esse candidato a prefeito para poder utilizar do nome, pedir voto também e tudo mais. Nas eleições passadas, tinha a situação de legenda. O que era legenda? Isso. Quando a pessoa era puxada para ser candidato e no dia da votação, às vezes ela não atingiu o número de votos. Contudo, alguém do partido dela atingiu o número de votos. E levava ele. Ele teria prioridade em subir a vaga da cadeira. E agora não tem mais.
Agora não tem mais, na verdade a sistemática mudou. Agora fazemos como? No nosso município nós temos hoje algo em torno de 15 mil e uns quebradinhos eleitores válidos pelo TRE. Desses 15 mil a gente tem que levar em consideração que uns 30% não votam, que realmente não vai votar ou está em outra cidade, nunca transferiu o título e coisa do gênero. E assim, nós vemos que temos algo em torno de 11 mil eleitores para 11 cadeiras e faz a conta do coeficiente. Cada partido que atingir o número do coeficiente entra automaticamente um candidato. Então, suponhamos, o partido B lá tem 3 mil candidatos, 3.200 votos, então 3 candidatos automaticamente dele já subiria, e seriam os 3 mais votados da chapa dele. Aí não teria mais esse efeito de um candidato que tem muito voto puxar o outro. Essa situação foi resguardada pela legislação em razão do fato que aconteceu lá em São Paulo com o Tiririca, que teve mais de 1,5 milhão de votos, e aí ele acabou puxando muita gente com pouquíssimo voto. Aqui em Chavantina também aconteceu isso. Tem, aqui em Chavantina sempre teve alguns candidatos a vereadores que conseguiram, suponhamos assim, desempatar e conseguiram um plus para poder subir na frente do outro. Matheus, que dia que nós vamos saber realmente quem são os candidatos? Nas convenções, na verdade, é um ato solene que o partido escolhe. O partido escolhendo, ele faz os encaminhamentos e envia esses nomes, quem são os candidatos, as qualificações para o TRE. O TRE vai avaliar a questão da capacidade que eu digo assim, aptidão jurídica para preencher os requisitos para aquele cargo. Então, aí o TSE vai puxar se a pessoa tem processo ou não, improbidade administrativa ou não, se atende os requisitos da legislação para ser um vereador, e a partir daí da chancela do TSE, ou seja, do deferimento do pedido de registro de candidatura, que você pode se falar e sair na rua anunciando: eu sou o candidato a vereador, gostaria de pedir o seu voto. Exemplo. Te cortei, se eles perguntam. Não. E outra informação, que as convenções vão agora até 16 de setembro, tá? E aí logo após começa o período de registro dessas candidaturas. Então, possivelmente até final do mês vocês já vão saber quem são oficialmente os candidatos. E já podem, inclusive, final do mês distribuir santinho, fazer toda a parte da política. Realmente o jogo político vai começar. Tá bom, Matheus, agora com essa nova mudança aí, dessas novas regras pelo TSE, o candidato, principalmente o vereador, ele terá a chance de se eleger com menos votos do que era antigamente com a questão de coligação, porque agora ele vai acho que é pelo partido, né? É por partido agora, não é isso? Sim, é isso. Então ele vai ter mais chances, por exemplo, com essa questão? Ele tem que levar muito, a pessoa tem que levar muito em consideração hoje o grupo que ele está incluído, o grupo que eu falo partidário. Saber qual e analisar os seus concorrentes também, mas que fazem parte do seu grupo. Há plena chance de um vereador ser eleito com 70 votos, dependendo da chapa que ele está incluída, e se for uma chapa forte, muitas vezes ele consegue. E nessa eleição a gente vai ver uma situação que é muito excepcional. Temos muitos candidatos a vereadores e, diante disso, vai diluir muitos votos. Não vai ter, eu acredito, expressão maior de voto para eleger um vereador com 700 votos e essas coisas relacionadas. Vai ser uma quantificação muito menor que vai ser levada para poder eleger aquela pessoa ao cargo de vereador. Então, é uma excepcionalidade, e eu acredito então que quem tem mais, às vezes, vai conseguir sim ganhar nessa situação. Tem que analisar qual partido você está incluído, quem são as pessoas que estão concorrendo com você, e todo mundo tem chance hoje. Essa questão das mulheres candidatas, as mulheres, a gente pode ver que tem muitas pré-candidatas. Sim. Vai depender de cada partido também, quem que vai ser as escolhidas, tudo isso.
Existe uma porcentagem para que as mulheres sejam eleitas? Existe isso ou não? Não. Existe a porcentagem de candidatos, né? Eu preciso hoje, legalmente falando, ter 30% da minha chapa formado por mulheres. Tá. Em cada partido? Em cada partido. Exemplo, se eu for lançar 4 vereador, um tem que ser mulher. E aí, a partir daí, senão eu não consigo nem registrar a minha chapa no TRE. É por isso que na eleição passada houve aquele tanto de problema de que só escreveram lá para ser candidatas, né? Exato. Só que hoje a gente já vê que as mulheres realmente elas estão se inscrevendo e estão se empenhando. Isso, e né? eu também vi com essa nova mudança aí, a gente pode ver, como você disse, Matheus, acho que as mulheres elas estão se organizando para que muitas podem ser eleitas. Sim, sim. A gente Mateus, tem bons nomes. Da NX em Foco, no site eu quero fazer uma entrevista com todas as candidatas mulheres. Sério? Sério, Celisado Brito. Mas só as mulheres. É isso que eu vou te perguntar. Como eu posso agir e quando eu posso começar? Tá. Eu recomendaria, às vezes, a gente tentar fazer isso daí depois do período de registro de candidatura. Tem que ser garantido a todas pleno e total acesso de modo igualitário. Então, suponhamos o tempo que você vai dar para uma ser entrevistada ou um questionário vai ser igual para todo mundo, para você se resguardar quanto a isso. Porque utilizar a mídia para privilégio de alguns candidatos específicos ou de alguns grupos específicos gera multa. Quanto essa multa? Entre 53 e 106 mil reais. Nossa, olha só, isso é coisa básica. Uma pergunta aqui de um ouvinte, ele quer saber o seguinte: se após o registro do candidato, o candidato ele pode dar entrevistas, ir na rádio, como é que Até antes, na pré-campanha, o pré-candidato pode vir na rádio, pode dar entrevista, contudo ele não pode pedir voto. De modo expresso voto. Então, ele pode vir ser convidado para dar opinião política sobre determinado ponto de vista da cidade, porque a opinião dele, ele pode publicar em rede social, ele pode comentar coisas da realidade do cotidiano da nossa cidade. Desde que ele não peça voto. Desde que ele não peça voto. Tipo, eu sou o Celisvaldo Brito, eu sou candidato, eu quero que vocês votem em mim. Isso eu não posso. Não pode. Mas eu posso chegar aqui e falar, sou filho de Chavantina, trabalho na rádio e tal, aquela coisa. Exatamente. Aquela coisa malandragem. Você não pode legalmente apenas pedir objetivamente voto. Legal, entendi. E pode sim utilizar rede social, pode sim utilizar Facebook, pode sim mandar mensagem por Instagram, pode fazer flyer de pré-candidato e fazer divulgação. Tem inúmeras coisas que pode se fazer. A legislação fala o que não pode, mas a partir daí você vê o vasto mundo de coisas que você pode fazer. Matheus, se eu não estiver enganado, eu li uma matéria que o promotor da Barra tinha proibido essas questões de internet. Não, na verdade o que aconteceu em Barra do Garças é o seguinte: alguns partidos políticos estavam fazendo a vinculação da mídia de pré-campanha que dava fazer uma identificação visual daquele partido. Identificação que eu falo o seguinte: pela legislação eu não posso divulgar número de campanha, não posso divulgar nada relacionado a isso antes do registro da candidatura. Ou seja, lá eles estavam organizando o esquema de cores dos flyers de divulgação dos pré-candidatos com o mesmo esquema de cor da bandeira do partido, da agremiação partidária, que você conseguia identificar de forma clara e nítida. Esse pré-candidato é de tal partido. Algumas vezes tinha a inclusão de números do partido, que não pode também. Então, esses fatores levaram a tudo isso daí. Aí o promotor entrou na justiça, obteve a ordem judicial, mandando aplicação de multa em caso de divulgação. Isso tudo visa o quê, para ser mais sincero? Garantia de igualdade perante todos os candidatos. Se eu, por exemplo, tenho ou faço esses tipos de condutas, às vezes ilegais ou vedadas pela legislação, me coloca na frente do outro. E qual chance você vai ter? Até por isso a legislação coloca gasto máximo de campanha. Senão seria muito mais fácil alguns candidatos
que tem maior poder aquisitivo, investir e aplicar mais dinheiro nessa campanha eleitoral e acabar ganhando perante os outros. Então, tudo isso daí. E uma outra situação sobre mulheres que é interessante comentar é o quê? Quando eu falei de 30% serem candidatas, 30% do dinheiro também tem que ser das candidatas. Não necessariamente eu tenho 30%, não, mas a gente só vai investir nos homens para ele. Não, eu tenho que criar uma conta eleitoral específica, que ali eu vou transferir parte do recurso para que seja gasto com elas, 30% com flyer, 30% com santinho e tudo mais. Quanto à situação da propaganda eleitoral, ela deve iniciar no dia 27 de setembro. Então, assim, está liberado para tudo. Tudo, liberado para tudo. Uma excepcionalidade, inclusive, que é interessante comentar, é que esse ano, pela legislação, não é TAC, não é nada que foi feito ainda, mas pela legislação é proibido carro de som. Então não vai ter barulheira. Então, eu ia te perguntar isso agora. Então isso não é aquele TAC que os partidos juntam com o juiz, o promotor, não vão, que antigamente fazia. Exatamente. Então esse já veio pela legislação, não vai ter. É aquilo que você falou agora há pouco, Matheus. Uns têm poder aquisitivo maior, os partidos menores não têm condições, vai colocar uma bizinha para concorrer com um carro, uma carreta. A excepcionalidade é a utilização, o carro de som pode ser utilizado para carreata e passeata. E comícios. E comícios. Comícios podem ser feitos, mas devido à pandemia eu não sei, sinceramente. A legislação eleitoral, o TRE, nem o TSE, não lançou normas específicas quanto à situação do comício. Matheus, só te perguntando, as eleições mesmo vai ser em novembro? 15 de novembro. 15 de novembro. O primeiro turno, né? Primeiro turno. Depois... A gente não tem segundo turno aqui. É verdade. Para nós, né? 15 de novembro. Matheus, uma pergunta aqui que você vai ter que responder. Ceres, pergunta aí pro Matheus, advogado. Eu vou perguntar. Esses candidatos que estão aí ela quer dizer assim, que estão com o nome na justiça, alguns candidatos aqui no município, inclusive ela citou uns, mas não vou citar nome, eles podem se candidatar, né? Inclusive ela falou assim, pergunta para eles se eles podem candidatar, eles podem registrar a candidatura deles e eles podem ser eleitos? Eu posso, por exemplo, fazer o registro de qualquer pessoa para ser candidato. Desde que ele seja filiado em um partido, né? Sendo filiado. A partir daí, quem decide se ele vai ser ou não candidato é a justiça. Beleza. Então, tem os requisitos legais que as pessoas necessariamente precisam cumprir, existem. Contudo, eu simplesmente faço o pedido. Quem vai decidir vai ser a justiça eleitoral, se ele tem aptidão ou não. Legalmente falando, pela lei da ficha limpa, vamos entrar no mérito, o que é ser ficha suja para a legislação brasileira? É você ter condenação de processos vinculados à improbidade administrativa, tá? O que é improbidade administrativa? É toda e qualquer conduta que um agente público pode cometer, ou seja funcionário público, vereador, prefeito, seja qualquer gênero for, tem um elo de ligação com a administração pública, eu corro a possibilidade de cometer o ato de improbidade. Essa improbidade seria não necessariamente, às vezes, tirar dinheiro público, mas pode ser obter vantagens pessoais, às vezes não tem prejuízo ao erário, ou seja, não tem um prejuízo para o Estado, mas eu utilizei a máquina pública para fazer alguma coisa em meu favor e tudo mais, e utilizar isso tudo é considerado crime pela legislação. E para a legislação é o seguinte, sentença judicial transitada em julgado ou condenação de órgão colegiado de segundo grau. O que é isso? Se a pessoa realmente foi condenada e transitou em julgado, não cabe mais recurso, que no caso em voga não é a situação desses pré-candidatos a vereadores, e a outra situação é essa decisão de órgão colegiado. O que é isso? Quando vai, por exemplo, para
Cuiabá, recurso e tudo mais, para o Tribunal de Justiça, e lá é analisado por um grupo de juízes, que no caso lá são desembargadores. Aí a partir daí torna-se ficha suja em razão da condenação por um ato de improbidade administrativa anterior. Então, diante dessa situação, quem vai decidir se eles são candidatos ou não, ou se tem aptidão ou não, é o juiz eleitoral. Entendi. Legal. Matheus, eu vi uma outra, que ultimamente eu vi na internet, tá? É uma matéria onde fala que o tribunal teria liberado os fichas para ser candidato esse ano. Aquela matéria é verídica? Como é que é aquilo lá? Na verdade, assim, em razão da alteração da data, da data da eleição, teve alguns prazos eleitorais, algumas situações excepcionais que não é que foram autorizadas ou liberadas, mas um outro exemplo. Quem não havia feito cadastro biométrico vai conseguir votar essa eleição ainda em razão da pandemia, entendeu? Esse é um exemplo. Não é que foi uma deliberalidade, não, mas algumas situações em que a Justiça Eleitoral não conseguiu trabalhar ou não conseguiu fazer determinadas coisas em razão da pandemia. Por exemplo, como que eu vou cancelar o título de alguns eleitores, sendo que o cartório eleitoral estava fechado para atendimento? Então, às vezes, eles queriam regularizar, só que não conseguiram devido à pandemia. Mas, na realidade, foi o que o Matheus disse aqui. Aí depois quem vai decidir é a Justiça, né? Exatamente. É isso que eu entendi. Eu estava lendo a matéria e essa matéria todo mundo falou, não, agora todo mundo pode candidatar. Pergunta lá. Não, foi o que ele disse, candidatar, todo mundo pode registrar a candidatura. Agora quem vai decidir se ele pode ou não, né? Isso é um problema que eu já vi muitos acontecer isso aqui em Chavantina, por exemplo. Muitos que estavam aí com um problema na Justiça Eleitoral, se candidatou depois, foi lá e foi taxado. Mas bacana. E é uma outra situação que temos hoje, é que não vai existir mais aquelas pessoas, aqueles candidatos que vão entrar com processos judiciais e tentar recorrer para conseguir o registro da candidatura ou oficialmente ser candidato ad eterno. Exemplo, antigamente tinha muitos candidatos que registravam candidatura, entravam com recurso, recorria, aí tomava posse e aí que era julgado às vezes esse processo. E agora não, né? Não, agora não, agora tem uma data limite, se até aquele dia, 26 de outubro, se eu não estiver enganado, se até aquele dia ele não preencheu todos os requisitos legais e não comprovou isso, ele não vai poder ser candidato. Então a ordem ficou inversa. Então essa é a data limite para você preencher. Na realidade a ordem ficou certa agora, a coisa ficou certa, que antigamente era aí todo aquele processo, entrava com liminar, né, Matheus? Aquela coisa, e gerava custos, gastos aí pro TSE. Matheus, eu sou leiga em política e não entendo nada. E vou te fazer uma pergunta. A questão dos processos onde um candidato não pode ter, que eu quero ser vereador, quais os tipos de processos que eu não posso ter? É só essa questão de eu ter trabalhado em algo público ou outros processos em fé? Não necessariamente. Assim, pela legislação, eu não posso ter condenação por processos de improbidade administrativa. Então, se eu tiver um processo de divórcio, se eu tiver um processo de cobrança, se eu tiver um processo de busca e apreensão do meu carro, ou alguma coisa, nada. Isso daí não impede em nada eu ser candidato. Isso não prova a minha idoneidade moral. Isso prova que eu tenho um comprometimento financeiro, digamos assim. Ou seja, que eu não consigo, às vezes, arcar com os meus custos e tudo mais. Mas isso não impede de eu ser candidato em nenhum momento. Vocês têm alguma pergunta aí pra gente fazer a última? Matheus, explica pra gente um pouquinho a questão da publicidade hoje digital. O que você pensa agora nessa época de pandemia? É que vai funcionar melhor? O que você pensa? Quanto às mídias digitais, eu acredito que tem que ser investido nisso. Nós estamos em uma situação excepcional de uma eleição municipal em plena pandemia. Então nós temos que utilizar de todos os meios legalmente autorizados e pelo TSE não tem nenhum tipo de impedimento de utilização de Facebook, de utilização de Instagram, de promoção que eu digo fazer realmente custeio para fazer um maior alcance e tudo mais dessas redes sociais, e tem que ser aplicado porque não vai ter o corpo a corpo.
corre o risco de não ter nem comício, porque é considerado aglomeração. Então, diante dessa circunstância, nós temos que analisar outras possibilidades que garantam o candidato do nome dele tornar difundido e conhecido na sociedade, da mesma forma que seria se tivesse no rotineiro. Então, deve investir em rede social. Legalmente falando, não tem nenhum tipo de impedimento. O que tem de impedimento são a utilização de robô, mensagem em massa por WhatsApp, que não é uma situação que a gente vê aqui, que é a situação de alguns candidatos, inclusive o Donald Trump utilizou, são ferramentas de você fazer envio de massa e mídia direcionada. Por exemplo, eu compro os dados do Facebook ou do Instagram, eu consigo definir, fazer nichos específicos de eleitores. Eu consigo, por exemplo, fazer uma campanha publicitária de marketing para atingir homens, exemplo, brancos de determinada faixa etária de idade e atingir o lugar de fala deles, ou seja, o que eles querem escutar. Entendi. Fazer bem objetivo. Isso, pela legislação brasileira, não pode, mas tem que ser investido na situação de utilizar de modo moderado, de modo equilibrado. E uma outra situação também que nós temos que pensar é a questão do desequilíbrio econômico no custeio dessa campanha, que é a situação de alguns candidatos investirem muito dinheiro, fazer caixa 2 e coisas do gênero, que é considerado ilegal pela nossa legislação. E o que eu acho pior ainda é a situação de alguns eleitores se submeterem a essa compra de voto. Com certeza. Que aí aquela pessoa que está comprando o seu voto está te representando, você é aquilo, porque você tem que parar para pensar que a partir do momento que eu coloco na urna, para a sociedade, para o Estado, aquele é o agente que me representa. Ele te representa, às vezes tirando dinheiro da máquina pública, utilizando a máquina pública para fins pessoais e tirando dinheiro do Estado para te entregar, não. Às vezes não te representa. Isso a gente tem que pôr a mão na consciência e identificar e saber que nós estamos escolhendo os nossos representantes. E depois não vai poder falar mal da cidade, mal. Verdade. Da cidade tá feia. Fomos nós que votamos, né? Exatamente. Nós foi escolhemos. Você que escolheu. Verdade. É uma responsabilidade que nós levamos. Legal. Muito bacana, Matheus. Obrigado, né? A hora aqui, foi interessante. As pessoas... Muita gente, às vezes, eles ficam depois perguntando, e é isso. Muita gente fica ouvindo e eles não querem perguntar, mas... foi super legal, foi super importante. Matheus, eu quero agradecer também, e uma próxima oportunidade eu quero um tema que eu quero sempre falar, que as pessoas estão muito em dúvida da aposentadoria, e eu sei também que você é craque no negócio. Aí na próxima a gente agenda com mais antecedência, e aí vocês conseguem divulgar e as pessoas em casa conseguem mandar pergunta. O objetivo aqui é trazer conhecimento para a população. Sim, e a gente agradece muito porque nós temos essa dificuldade de pessoas onde gostam, né, da publicidade, né, Celes, de estar falando. Esse assunto